Olá, mais uma vez aqui com o nosso estudo Somatizar ou Ressignificar. Que chaves são essas que nós vamos utilizar neste estudo? Estamos juntas, que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste propósito, porque maravilhoso é o Senhor e grandes coisas Ele já fez por nós e grandes coisas Ele ainda vai fazer. Assim que nós estamos neste estudo, já passaram 2 dias, nós já aprendemos alguma coisa, já refletimos algumas coisas sobre a nossa vida. E hoje eu quero começar a falar propriamente das chaves. Eu quero dizer para vocês aqui que as chaves que o Senhor reservou na tua palavra, na palavra dele para nós, são tantas chaves, tantos códigos, como podemos dizer, quando comparamos isso com as teorias de desenvolvimento pessoal. Tantos códigos, tantas chaves. E aí eu quero perguntar e comentar aqui agora conosco. Quando nós olhamos o tamanho de uma chave mesmo de abrir porta, ou a chave de ligar um carro, quando nós olhamos pensando na chave da porta, a chave é tão pequena comparada com a porta. Mas o fato é que se nós estamos de um lado e queremos passar para o outro lado, se nós não estivermos com a chave, nós até podemos passar para o outro lado, mas nós vamos passar para o outro lado numa característica, numa condição de arrombador, ou de ladrão, ou de arruaceiro, enfim, não numa característica de quem passou para o outro lado com o direito de passar por outro lado, que passou por outro lado de forma legal, de forma correta. Então, quando nós fazemos essa comparação com esses estudos de desenvolvimento pessoal e que fala de chave, então nós começamos a entender que o problema, que o obstáculo que está diante de nós, às vezes ele é enorme. E por isso, às vezes nós nem nos dignamos a a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa, porque o obstáculo é muito grande. E aí, por isso, às vezes, nós recuamos. E olha que interessante quando a gente faz essa comparação. E ainda, num treinamento que eu fiz no final do ano passado, a nossa psicóloga, era um treinamento na empresa, e a nossa psicóloga, ela dizia uma coisa, que na chave, quando nós vamos abrir uma porta, nós pegamos, às vezes, um molho de chave, tantas chaves num chaveiro, e vamos abrir uma porta. Daí nós tentamos colocar uma chave lá na fechadura. Aquela chave não dá certo. O que nós fazemos imediatamente? Nós não recuamos e voltamos e daqui meia horinha voltamos lá e colocamos aquela mesma chave no buraco, lá na fechadura. Imediatamente nós pegamos a outra chave, tentamos. E aquela não deu, a outra. Aquela não deu, a outra. Até acharmos a chave que abre aquela porta. E na vida, às vezes nós fazemos isso. Nós vamos fazer algo, encontramos um obstáculo, daí nós recuamos, como se fosse respirar, tomar fôlego, contar até 10 e voltar lá e taca ali a mesma chave. Não vai abrir. Não adianta você recuar e voltar com a mesma chave. Não adianta você parar, esperar dar um tempo, como algumas pessoas falam, o tempo vai resolver. O tempo não vai resolver se você não tomar uma atitude. Quem vai resolver vai ser você tomando uma atitude pautada na palavra de Deus, no propósito de Deus para a tua vida. É posicionamento, é identidade revelada no seu propósito, no seu cotidiano, na sua rotina, onde você vai dizer, eu vou mudar essa estrutura. É na força para você colocar suas emoções em ordem. Não é na força contra terceiro, é na força contra os sentimentos que te abalam. A palavra do Senhor lá, e quando Paulo escrevia, e ele dizia assim, o que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque os sentimentos, os pensamentos, as coisas que estão ali diante de nós, parece mais fácil aquilo que tem tendência para dar errado, fora da presença de Deus, fora daquilo que é reto, daquilo que é justo, daquilo que é digno. E então, voltando à estrutura da chave, não podemos recuar e não podemos usar a mesma chave. Se já tentamos uma chave e ela não deu, vamos para a próxima.
Se já tentamos aquela também não deu, vamos até esgotar todas as possibilidades. Ah, mas acabou as chaves das minhas mãos. Nessa chave da vida aqui, não acaba nunca, porque a fonte de vida é o Senhor, e o Senhor, a fonte de vida dele, é inesgotável. Tem para todos os dias, para todas as situações. E aí, o que tem que fazer para encontrar essas chaves? Então, procurar nele a estrutura que ele tem. Procurar nele a resposta que ele nos quer dar. Por isso, no versículo que nós estudamos ontem, de Provérbios 4, do 20 ao 27, ele dizia: não desvie os teus olhos de mim, guarda o teu coração. E falava: pondera as veredas dos seus pés. Falava também assim, que todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Por quê? Porque você precisa querer estruturar suas emoções. Você precisa querer colocar em ordem suas emoções. Não ter prazer no vitimismo, não ter prazer na autocomiseração. Não querer ser aquela pessoa que vai chamar atenção. Ah, porque eu sou uma pessoa sofrida. Ah, porque já fizeram isso. Ah, porque já passei por isso. Não. Glória a Deus que você passou, que você está vivo, que você está forte, que você está com saúde, que você pode dar um novo sentido para essa situação e levar isso como um degrau a mais da escada para instruir outras pessoas, para inspirar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas olhem e pensem: se ela passou por isso, se ele passou por isso, eu também posso passar. E olhar e alguém pergunta: como é que você consegue? Porque Jesus me dá força todos os dias. Como é que você conseguiu perdoar? Porque a palavra de Deus diz que quem não perdoa não vai ser perdoado. Então isso é princípio, isso não é uma escolha. Eu quero ser perdoada? Então eu preciso perdoar. Ah, mas eu não consigo. Então não vai ser perdoada, porque a palavra está dizendo isso. Além de não ser perdoada, além de perder o céu, ainda vai ter uma vida amargurada aqui na terra. E isso é bom? Não, não é bom. Então é uma questão de ser assim, é uma questão de, por isso que eu disse, é uma questão de ir à força mesmo, porque você tem que olhar para aquilo, olhar para aquele sentimento que está te matando aos poucos, como nós já aprendemos nas lições anteriores, e dizer: não, você não vai me matar, não, você não pode continuar aqui dentro de mim. É por uma questão de autoridade que você tem, que a palavra de Deus já disse, que já te deu autoridade, e você tem autoridade. Então, como nós falamos lá no primeiro dia, guardar, sentir a emoção, guardar a emoção na alma, você não tem escolha. Isso é o processo natural do corpo. Mas dar o sentido a ela é sua responsabilidade. O que fazer com ela é sua responsabilidade. Então, seguimos na chave tão pequena que vai abrir um obstáculo tão grande. O primeiro versículo que eu quero falar sobre essa questão da chave está em Isaías 22:22. E ele diz assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O melhor entendimento dessas chaves, hoje já está em todas as teorias de desenvolvimento pessoal. Todas as teorias de desenvolvimento pessoal, nós conseguimos identificar as chaves mais poderosas, chaves que abrem e que fecham a maioria das portas que nós precisamos na nossa rotina diária, na jornada da nossa vida. As maiores chaves já estão. Eu vou dizer para você, essas chaves que estão nas teorias de desenvolvimento pessoal, que você vai identificar em qualquer curso que você for fazer de teoria de desenvolvimento pessoal. Qualquer curso que você vai fazer, você vai identificar uma dessas que eu vou ler aqui agora para você. Você vai ouvir falar, por exemplo, se você for falar sobre um curso sobre vendas, você vai ouvir falar muito sobre alguma coisa falando de rapport. Que é o que é isso? É uma teoria que vai te instruir a ter um relacionamento uma ligação empática com a outra pessoa, uma empatia com a outra pessoa, uma comunicação onde você tem um relacionamento seguro, onde você cria uma intimidade no sentido de segurança, de que o processo que você está ali do relacionamento não vai falhar. Então, o que é isso dentro da comunicação lá das vendas? É uma comunicação em que o vendedor e o comprador entendem que aquele que está comprando, ele entende que
o vendedor tem o melhor produto, vai entregar no prazo, vai dar os prazos corretos para o pagamento e tudo vai funcionar. E o vendedor também entende que ele vai entregar esse produto com qualidade, que ele vai receber com a margem de lucro que ele precisa. E essa comunicação fica clara, e esse negócio fica fechado, e esse relacionamento se prospera. Então, essa teoria aqui, nós vamos chamar aqui dentro desse nosso estudo, que é uma das técnicas, uma das chaves que nós vamos usar para dizer que nós vamos eliminar, porque nós temos esse relacionamento, nós temos essa intimidade com Deus, através de que chave? Da chave da oração. Porque quando você ora, o Senhor Deus te habilita, te capacita, te estrutura para você sentir essa segurança de que não vai falhar. E aí a segunda, que também está em vendas, que também está em atendimento eficaz, que também está em várias teorias, que é o da escuta ativa. O que é isso? É você ouvir o que a pessoa está falando, interpretar. É você sentir o que a pessoa está sentindo. Isso aqui para nós diante de Deus é o discernimento. Você foi lá, você orou, você criou uma linha de intimidade com Deus e o Senhor Deus responde para você. E quando o Senhor Deus responde para você, você faz o quê? Você consegue entender, você consegue discernir, você consegue fazer escolhas, você consegue tomar atitude, você consegue sair daquele estágio que você estava de indecisão para um estágio de alegria, para um estágio de desenvolvimento daquilo que lhe foi dito, porque você entendeu. E aí, o outro, que é o conhecimento. Muito usado em técnicas de vendas, por exemplo, que as pessoas, você precisa conhecer o seu produto, porque na hora você precisa saber o que você tem em mãos, você precisa conhecer o que você está fazendo. Aqui é a observação, é o conhecimento. Você vai conseguir se relacionar com Deus, falar com Deus, agradecer a Deus e esperar em Deus quando você sabe quais são as promessas que você tem. Quando você sabe qual o propósito que Deus tem para você. Então, essa aqui é a chave do conhecimento. E a próxima chave, que é a análise da situação, a compreensão, a estrutura, conforme você vai vendo o que está acontecendo. Conforme você vai enxergando os sinais. Como está acontecendo? Quando você começa a fazer uma avaliação. Então, essa análise nós vamos chamar aqui de chave da fidelidade. O que é isso? No meio do processo, as coisas começam a ficar pesadas. Você começa a ficar cansada, você começa a ficar... Porque assim, um exemplo, quando você fala assim, vou perdoar essa pessoa. E você começa a orar, e você começa a fazer às vezes até propósito, jejum, oração e tal. Vou perdoar. Aí você começa a mantém um relacionamento com a pessoa e vai conversando. De repente a pessoa falha de novo com você. Aí você fala assim, agora não, porque olha, de novo, eu já tinha, entendeu? E quando você faz isso, é porque você não estava totalmente curado. Porque se você entendeu que você não vai puxar de novo aquele assunto, mas essa análise significa que você está compreendendo. Mas a fidelidade com Deus, ela vai permanecer. A fidelidade com Deus, ela não vai ficar trazendo as coisas que deram errado para um outro estado da situação. Coisas que deram errado há 5 anos atrás, você não vai trazer de volta agora. O significado dessa fidelidade é você enxergar os sinais e se comportar de acordo com aquilo que você já orou, de acordo com aquilo que você já discerniu, de acordo com aquilo que você conhece. E então você vai fazendo essa análise, não por aquilo que seus olhos estão vendo, mas fazendo essa análise por aquilo que já está estruturado em você, por aquilo que você já entendeu da parte do Senhor, que é seu direito, que é sua herança. Então assim acontece nas técnicas de desenvolvimento pessoal, que ali você faz o relacionamento, a empatia, a intimidade, você faz aquela estrutura segura de onde você está, e aí você presta atenção, aí você entende, você ouve as vozes de comando, aí você observa como que você vai reagir,
e depois você analisa o resultado. E nesse momento que você analisa o resultado, se ele for favorável, ou só alegria. E se ele não for favorável, é hora de perseverar, é hora de ser fiel, é hora de se estruturar melhor, realimentar o processo, é hora de dar um novo significado para aquilo. Mesmo quando dá certo, você tem que realimentar, você tem que estruturar, que é como criar os filhos. Quando você aprende a criar a criança, ele se torna um adolescente. Quando você acostuma com o adolescente, ele se torna um adulto. Quando você assim segue. Então é a mesma coisa, você vai avaliando e vai mudando de fase e vai tendo que se ressignificar de novo a situação, aprender de novo. E aqui as próximas, que é fazer perguntas, firmar acordos, fornecer feedbacks. Essas três, fazer perguntas, firmar acordos e fornecer feedback, eu coloquei aqui como a santidade, a semeadura e a obediência. Por quê? Porque fazer perguntas é criar conexões, é se estruturar para saber se está dando certo, é querer saber mais, é querer ir mais profundo, é querer ir além do que se vê, é mergulhar mais. Então isso é ter santidade, é você olhar todo o caminho certo, Senhor, que dá para melhorar, por onde que eu estou indo, dá para eu estruturar um pouco mais. E o firmar acordos é criar alianças, pactos, fazer combinações, gerar compromissos, fazer aqueles compromissos em que você tem condições de realmente realizar, porque aí você obedece a Deus, porque aí você não tem medo do amanhã, daí você não é aquela pessoa que fica oscilando nas suas emoções, porque você não faz além daquilo que você consegue suportar. Então isso é firmar acordo, você não quebra contrato se for trazer para a realidade empresarial, você não é aquele que vai precisar ficar fazendo aditivos nos seus contratos, ou ficar pagando multas pelos seus contratos, o washout, entendeu? Você vai ser aquele que vai cumprir com seus combinados. Isso é obediência. Isso é obediência. Então, se você fala, Deus, eu quero ter uma vida santa. Deus, eu quero andar nos seus caminhos. Tudo aí, Deus, claro, é isso mesmo que eu quero. E aí você começa a caminhar com Deus e a tentação vem. E as coisas desse mundo vêm. E aí você vai lá e quebra. E daí não, porque daí é a hora da obediência. É a hora de você saber fazer renúncia. É a hora de você saber que você precisa se estruturar melhor emocionalmente para você não se deixar ser influenciado naquilo que você não pode ser influenciado. Porque a palavra de Deus já foi dada para você e você já disse a Deus que você queria ser santo. Então, e o fornecer feedback que eu coloquei como a semeadura é você ser grato ali no sentido de já no meio do processo, no meio do caminho, você já ir ensinando outras pessoas, você já ir liderando outras pessoas, você já ir influenciando outras pessoas, já levando essas outras pessoas para o caminho que o Senhor está te orientando. Então isso já é você dando um sentido para você daquilo que você está sendo curado e já levando isso para outras pessoas, instruindo, conduzindo, trazendo no propósito de Deus para você, deixando respingar. Agora eu me lembrei daquela história dos baldes, né? Que uma pessoa buscava água todo dia num caminho estreito e um balde era furado. E aí ela passava com aquele balde. E aí aquele balde começou a ficar triste porque o outro chegava todo dia cheio e ele chegava quase vazio. E ele começou a ficar triste. Aí passou um tempo, ele viu que o lado em que ele passava todos os dias havia um lindo jardim florido. Então ele entendeu o sentido dele, que ele tinha que ser furado, porque a função dele era passar molhando aquelas plantas. Enquanto ele estava olhando para o outro balde que estava cheio de água, ele achava que ele tinha que ser cheio. Entendia que era um defeito ele derramar água. Na verdade, era a função dele. O dia que ele entendeu isso, então ele se tornou um balde feliz. E isso é aqui, ó, você semear
enquanto você está sofrendo, você usar aquilo que está sendo a sua dor para ser algo que vai ser a cura de outro. Enquanto que a sua cura está acontecendo, você já está ministrando cura em outro. E ainda as outras chaves que também é usada aqui é a disposição e a força de vontade que vem como a fé, o equilíbrio emocional que vem como a alegria, o aprender a aprender, que é a chave da humildade. Porque você, depois de um certo nível, você dizer, eu preciso aprender, eu tenho que começar de novo, eu tenho que me estruturar de novo. Você precisa de todas essas outras acima que eu já falei, porque para ter humildade, você precisa se quebrar, você precisa se descer, você precisa ter, assim, realmente uma força de vontade muito grande, um equilíbrio emocional muito grande. Você precisa conviver com pessoas que realmente têm propósito como você, para você ter essa coragem de ser humilde, de baixar e dizer, me instrui aqui, me ajuda, eu estou precisando. E ainda as duas últimas, que é a chave da gratidão, que é quando você começa a entender que você é um ser tão limitado, que se não for pela graça de Deus, nada você daria conta de fazer. Então essa aqui é uma chave que nós precisamos todos os dias andar com ela na mão. E a última chave, que quando você conseguir fazer todas essas 11 chaves que eu já falei, então você vai ter essa 12 na tua mão, que é a chave da prosperidade. Que é a chave da prosperidade. Então ali vai ser assim, o momento em que você vai estar com a vida abundante. Todos nós que temos uma vida abundante em Deus, é porque nós usamos essas 12 chaves todos os dias da nossa vida. E usamos mais, aqui é só alguns exemplos e algumas colocações que às vezes pode nesse momento nem fazer tanto sentido para você, mas com o passar desse estudo, que agora, a partir de amanhã, cada dia vai ser estudado uma dessas chaves. Então, o porquê dela, quando que eu uso, e o que ela tem de influência no céu e no inferno. Então, o Senhor Deus está conosco, está nos capacitando, está nos instruindo. E aqui é um simples estudo para que nós possamos pensar, refletir, olhar para aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu espero que com esse estudo você tenha uma visão ampliada em relação a seus sentimentos e que você possa realmente pensar nessas chaves que eu falei agora, nessas palavras que faz muito sentido diante de Deus. Com o passar dos dias que você for estudando ela comigo, você vai ver todos os versículos que embasam isso que eu falei e essa conexão com aquilo que a gente vive no trabalho, no ambiente onde nós passamos, porque é necessário. A dor, o sofrimento, a expectativa frustrada, muitas vezes nós não temos como evitar. Mas o sentido que nós vamos dar depois disso, para que o nosso corpo tenha saúde, para que a nossa alma continue sendo alegre, para que o Senhor possa ter ali o prazer de habitar em nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo gosta e quer habitar num lugar onde é um santuário organizado. Amém? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Fica conosco. Nos ajude, Senhor Deus, a usar as chaves que nos levam no caminho da salvação. Porque tudo isso que foi falado aqui hoje é para nos conduzir no caminho que nos leva até a Ti, para a glória do Teu nome. Amém.